Nós estamos na série de mensagens extraordinário e nos últimos domingos nós falamos a respeito de alguns assuntos, como identidade, convicção, propósito de agradar a Deus. Foi os temas que nós abordamos no primeiro domingo que nós ministramos essa série. Semana passada eu falei sobre algo que pode ser as nossas limitações, como ansiedade, orgulho e medo. Quem estava aqui semana passada? Muito bom, glória a Deus, espero que você tenha sido abençoado com a mensagem. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do propósito de Deus para nós. O propósito de Cristo em nos salvar, nos dar essa nova identidade, esse novo caráter, essa nova vida. E talvez a pergunta de muitas pessoas seja: pastor, eu estou há muitos anos na igreja, mas ainda assim não entendi o meu propósito de vida. Não entendi o porquê que Jesus me chamou. Ou talvez algumas pessoas chegaram recentemente e dizem: pastor, eu cheguei agora, eu já entendi que Jesus me chamou para esse tempo, Ele me salvou, mas ainda eu preciso de uma direção clara, eu preciso de uma direção da parte de Deus, daquilo, quais são os próximos passos. E nós vamos falar aqui hoje sobre algumas coisas que talvez te ajude, acredito que vai te ajudar bastante. Ou ainda, talvez você se perguntasse hoje, quais foram, se eu perguntasse para você aqui hoje, quais foram as mudanças perceptíveis na sua vida após a sua conversão, após o seu batismo, ou até mesmo após o seu primeiro encontro com Jesus? Quais foram as mudanças que você percebeu a partir desse momento? O que mudou quando você encontrou com Jesus na sua vida? E eu quero que você faça uma retrospectiva rápida na sua mente. E você veja quem você era e quem você está se tornando, quem você é hoje. Será que teve realmente mudanças? Será que realmente você está vivendo uma vida de transformação? A verdade é que todos nós temos planos, projetos, temos sonhos para as nossas vidas. Mas algo que é necessário nós entendermos é que se nós não entendermos o propósito claro de Deus para nós, para onde nós estamos e para onde nós estamos indo, nós estamos na corrida dos ratos. Nós corremos e não saímos do lugar. Muitas vezes nós se encontramos dessa forma, sabe? Mas existe um texto no Salmo 127 que diz assim, se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Isso aqui diz muito ao nosso respeito. E o texto continua: se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Sabe por quê? Porque o Senhor concede o sono a quem Ele ama. Ou seja, o salmista está dizendo, o texto está dizendo que se os propósitos de sua vida não estiverem alinhados com Deus, você se cansará tentando construir uma vida à sua maneira. Se os seus propósitos de vida não estiver alinhado com o céu, você vai tentar, buscar e lutar e nada vai acontecer. Por quê? Muitas vezes você está correndo uma corrida diferente daquilo que Deus projetou para a sua vida. Sabe? Tentar viver a vida à nossa forma, muitas vezes nós corremos o risco de corrermos e se cansarmos e não chegarmos a lugar algum. Talvez aqui alguns também se identifiquem. Quantas vezes nós já dizemos isso e eu me enquadro nessas questões? Me sinto tão cansado, pastor, sobrecarregado. A minha vida muitas vezes parece um fardo que eu estou carregando. Sabe, mas ainda que muitas coisas estejam te oprimindo hoje, eu tenho uma palavra de esperança para você. Eu tenho uma palavra de esperança para você, mesmo que você se sinta
sobrecarregado. Existe um Deus que não se cansa de chamar você para um relacionamento com Ele, para deixar Ele cuidar daquilo que é um peso e é um fardo para você. Deus continua te chamando para um relacionamento. Deus continua te chamando para um tempo onde você pode descansar em seus braços. E algo que eu queria falar para você é: Deus não te chamou para viver uma vida rasa, sem sentido, não. Deus te chamou para um propósito claro. Deus te chamou para um propósito claro, igreja. Eu posso ouvir um amém? Por isso o tema da mensagem hoje é chamados para o extraordinário. Feche seus olhos por um minuto. Doce amado Espírito Santo, nós te amamos. Já sentimos a sua presença aqui. Fica à vontade no meio do teu povo. Que o Senhor possa ministrar ao coração deles. Que a minha voz, Senhor, seja somente uma voz ungida pela tua presença, ungida pela sua autoridade, em nome de Jesus. Fique conosco, encontre corações que precisam dessa mensagem hoje, em nome de Jesus. O texto de Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao 31, diz o seguinte: será que você não sabe? O profeta está fazendo uma pergunta aqui. Nunca você ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso é uma promessa para nós. Sabe, com certeza esse texto é o destino para aqueles que amam e confiam no Senhor. Isaías está dizendo: Deus não se cansa em abençoar, guardar, dar um novo vigor e dar um novo vigor aos seus filhos. Deus não se cansa de fazer isso. E aqui eu me lembro da conexão com o Salmo 127, quando ele diz que quem constrói a casa e guarda a cidade é o Todo-Poderoso. E quando Ele faz, fica tudo mais leve. Fica tudo mais tranquilo. Fica mais fácil de você carregar o fardo. Sabe, por isso tentar lutar somente com a força do seu braço sempre vai ser pesado demais. Sempre vai ser pesado você tentar fazer as coisas do seu jeito. Por isso eu quero dar 3 conselhos para você aqui hoje. De 12 conselhos que nós iremos falar sobre essa mensagem, hoje nós iremos tratar mais 3. E o primeiro é, nessa série de mensagens teremos 12 conselhos, né? Melhor dizendo. O primeiro conselho é: viva uma vida de liberdade. Como assim, pastor? Sabe, Deus te chamou para ser livre, e o que talvez seja o que está sobrecarregando a sua vida, trazendo carga sobre a sua história, é aquilo que não é propósito de Deus para você. E aqui eu te faço uma pergunta clara: o que você agregou no meio do caminho que não era propósito de Deus para a sua vida? O que você foi agregando durante a sua história que não era propósito de Deus para você? E eu quero te dar alguns exemplos aqui. Mágoas, ressentimentos. Fala para mim se tem uma coisa que perturba mais o ser humano do que andar magoado. Nada perturba mais. Você carrega aquela raiz de amargura. Ressentimento. Quer ver outra coisa que não é propósito para a sua vida e muitas vezes nós agregamos? Necessidade de ser o melhor. Necessidade de ser produtivo sempre. Sempre eu preciso estar fazendo algo, senão eu não sou útil. Sabe o que é pior de tudo? Talvez, que é só uma consequência disso.
Na verdade, a raiz de tudo isso que eu disse, o pecado, que muitas vezes está enraizado em nossa vida e nós não conseguimos se sentir livres. Sabe, eu quero que você entenda hoje que uma verdade, que aquilo que muitas vezes a sociedade trata como natural, não é o plano perfeito de Deus para a sua vida. Aquilo que a sociedade muitas vezes fala que é normal estar acontecendo, não é normal nos olhos e na ótica do Senhor para você. Sabe, Deus te chamou para uma liberdade em Cristo. Ele já fez você livre. Livre de amarras do seu passado, livre das mágoas de quem te feriu, livre das necessidades de aprovação constante e a qualquer custo, livre daquilo que nunca foi propósito para a sua vida e você sempre achou que fosse. Aquilo que você agregou, que muitas vezes te fez parar no meio do caminho e você não percebeu. E aqui vai um alerta para toda a nossa igreja: cuidado com as distrações disfarçadas de propósito. Cuidado com as distrações que está vindo disfarçada de propósito para a sua vida. Coisas que vão te tirar do caminho, coisas que vão te tirar do seu direcionamento, daquilo que Deus planejou para a sua vida. Escute isso, Deus te chamou para viver uma vida de graça e liberdade. Como vivemos isso, pastor? Vivemos uma vida de graça e liberdade quando entendemos que o perdão é mais importante do que a vingança e deixar ir é melhor do que todas as coisas. Deixar ir, tirar todas as cargas da nossa vida. É importante nós termos essa consciência. Provérbios capítulo 10, versículo 12 diz assim: o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor é capaz de cobrir todas as coisas. O amor é capaz de cobrir tudo. E aqui eu quero te fazer uma pergunta, falando sobre rancor, ódio. Você já esteve perto de uma pessoa rancorosa? Uma pessoa rancorosa é difícil de convivência. Uma frase comum para o rancoroso é: ele tem que me pagar, pastor, por tudo que ele me fez. Ela vai me pagar por tudo, centavo por centavo, por tudo aquilo que ele me fez. Sabe? E por que a convivência com o rancoroso é difícil? Porque tudo que a pessoa vive e faz em função de suas mágoas e histórias do passado. Por isso eu já declaro uma palavra sobre a sua vida hoje aqui. Se há esse Espírito sobre a sua vida, que em nome de Jesus o Senhor faça quebrar essa amarra da sua vida. Aquilo que foi o seu passado, muitas vezes que te prende, que seja só um passado, e o Senhor escreva uma nova história para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Sabe? A convivência com o rancoroso é difícil por conta disso, porque ele fica remoendo tudo aquilo que aconteceu. Mas eu quero que você ouça uma mensagem de Deus a seu respeito hoje aqui. Pare de ser juiz de quem te feriu e comece a ser quem Deus te chamou para ser. Comece a ser quem Deus te chamou para ser. Filho amado, que você realmente veste essa verdade na sua vida. Filho amado, que você se posiciona como filho e não mais como escravo. Filho amado, que você está disposto a fazer aquilo que só você pode fazer. Sabe? Quer ver outra coisa comum para a pessoa rancorosa e magoada? Pastor, ele não merece meu perdão. Ela não merece meu perdão. Ela não merece ser perdoada, ele não merece ser perdoado. Posso te dizer algo? Você também não merecia perdão. Mas Jesus um dia, sem te perguntar o que foi que você fez, ele te perdoou. Ele não perguntou o que você havia feito no seu passado. Ele não ficou falando: não sei não, acho que o Geraldo não merece esse perdão. Ele não merece ser perdoado. Não sei não, acho que o Rude não merece ser perdoado. E quando você peca, quando você vai em arrependimento pedir perdão a Ele, Ele não olha para você lá do alto e fala assim: lá vem o Rude novamente com essa ladainha.
pedindo perdão por aquilo que ele fez. Deus não olha desse jeito para você. Deus não olha dessa forma para você. Ele não olha assim. E por que muitas vezes, contra aquele que nos feriu um dia, nós olhamos da mesma forma? Dessa forma que eu estou dizendo. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é de algumas injustiças, é de toda a injustiça. Tudo aquilo que está de raiz nos prendendo, nos fazendo parar, Deus é capaz de limpar de uma vez por todas e deixar a sua vida mais leve. Por isso a mensagem para você hoje é: seja livre. Viva a liberdade que Deus te chamou para você viver. Sabe, eu quero repetir algo para você aqui, para que você entenda. Quando você se arrepende genuinamente, Jesus perdoa todos os seus pecados. E Ele não te pergunta o porquê você pecou. Ele não te pergunta. Eu vou te dar um exemplo. Um salva-vidas lá na praia, sabe o que ele faz? Tem uma pessoa se afogando lá no meio do mar. Ele está sentado, tomando o seu sol, e ele olha o cara se afogando e ele fala: nossa, será que ele faz assim? Tem que ir lá salvar aquele cidadão. E a hora que ele chega, sai nadando, chega lá no cara e fala assim: ei, amigão, você atrapalhou o meu momento de descanso. Você não viu que eu estava descansando, curtindo uma brisa, uma praia? Você vai se afogar bem nessa hora? Ou então ele não chega com a ficha criminal do cidadão e fala assim: você é traficante, você não merece ser salvo. Você é bandido, você não merece ser salvo. Não. A hora que ele chega lá, ele pega aquele que está se afogando e urgentemente tira para a praia. Veja se não é assim que Deus fez com você também. Veja se não é assim que Deus fez conosco também. Ele não perguntou o que nós havíamos feito no nosso passado. Ele simplesmente nos resgatou e nos trouxe para um lugar seguro. Glória a Deus. Assim é Jesus na nossa vida. Ele não pergunta o que nós fizemos, Ele simplesmente nos perdoa. E sabe o que Ele espera? Ele espera que você faça o mesmo com quem te feriu. Ele espera que você faça o mesmo com quem te magoou, com quem fez algo contra você. E aqui eu vejo algumas coisas. Talvez você esteja até pensando aí: pastor, não devia ter vindo no culto hoje. Vou ter que liberar perdão para quem me feriu. Agora, depois dessa mensagem, a escolha é sua. Você pode escolher viver uma liberdade, escolher viver os propósitos de Deus para a sua vida, ou carregar todo esse fardo, ou carregar esse fardo para o resto da sua vida. Jesus, Ele quer te libertar de uma vez por todas e concretizar os planos dEle a seu respeito. Por isso, seja um facilitador para as bênçãos de Deus na sua vida. Seja um facilitador. Como que eu sou um facilitador? Quando meu coração está disponível e eu estou livre daquilo que me prende. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus está lá no trono, sentado, com a mão no queixo, dizendo assim: eu queria tanto abençoar o Geraldo, queria tanto abençoar o Sandro, queria tanto abençoar o Tiago, mas ele não me ajuda a ajudar ele. Ele não libera aquilo que precisa ser liberado. Queria tanto abençoar o Rude, mas ainda ele não se alinhou a minha vontade perfeita e agradável. Que hoje você esteja alinhado com Jesus, com os planos que Ele tem a seu respeito, com os planos que Ele já planejou para a sua vida, para a sua história. E para que você esteja alinhado, sabe o que você precisa fazer? Entregar tudo a Ele. Entregar todas as coisas a Ele.
Nós cantamos uma música aqui agora há pouco dizendo: ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus eu tenho vida. Que a partir de hoje você passe a olhar mais para a cruz e menos para você mesmo. Que a partir de hoje você comece a olhar mais para Jesus e menos para as pessoas que estão à sua volta. Que isso irá gerar vida na sua vida. Isso irá gerar vida dentro do seu coração. Talvez Deus esteja dizendo algo a seu respeito assim: se Ele resolvesse perdoar mais, se afastar do pecado, viver longe do orgulho, rejeitar essa ansiedade desenfreada, desapegar um pouquinho do celular e ler um pouco mais a minha palavra, ter mais tempo comigo, as coisas ficariam muito melhores. Talvez é só uma posição que você precisa tomar hoje, para realmente viver o propósito de Deus na sua vida. Para viver aquilo que Deus espera, que Deus já planejou a seu respeito. Deus está esperando o seu posicionamento de filho para que os planos dele deixem de ser planos para ser uma realidade. Deus está esperando o seu posicionamento em oração, em jejum, buscando a sua presença, entregando todas as coisas a Ele. Para o quê? Para que você viva a plenitude dos seus planos. E o segundo conselho que eu tenho para dar para você hoje é: não confunda liberdade com libertinagem. Ai, ai, ai. Agora vale o ai, ai, ai. Sabe? Antes eu quero explicar para vocês que existe uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. Liberdade é ser livre com responsabilidade. Guarde bem isso. É ser livre com responsabilidade, conhecendo a sua identidade em Cristo Jesus. Libertinagem é ser livre, porém sem limites e sem responsabilidade, sem se importar com as consequências. E aqui nós vemos que ambas as palavras denotam ser livres. Sim ou não? Ambas as palavras denotam ser livre, porém com resultados diferentes. Veja que os resultados são diferentes. Nós vivemos em uma cultura onde é comum nós ouvirmos algum termo que denota a libertinagem, para você entender. Sabe qual é o termo? A cultura do você merece. A cultura do você merece está implantada, enraizada nos nossos dias. A cultura do você merece diz: você merece ser feliz, por isso não vale a pena continuar nesse casamento. Você merece ser feliz, então não precisa levar as coisas tão a sério assim, sabe? É só mais uma dose, é só mais um trago, é só mais uma ficadinha ali, é só mais uma espiadinha no celular. Você merece. A cultura do você merece nos diz: você merece ter um pouco mais de conforto. Você não precisa levar uma vida de oração desse jeito. Você não precisa buscar a Deus tanto assim. Daqui a pouco você está parecendo uma freira. Você não precisa levar a sua vida dessa forma. A cultura do você merece vai sempre nos dizer que nós não precisamos ir tanto à igreja. A cada 15, 20 dias está ótimo. Nós não precisamos ter um compromisso sério com Deus. A cultura do você merece vai te dizer: para que você vai continuar sendo voluntário? Afinal de contas, você anda tão cansado. Você merece descanso. A cultura do você merece vai te dizer: sabe, não se voluntaria não. Você vai precisar ter relacionamento com pessoas. E essas pessoas já te feriram um dia em um outro cenário. Pessoas diferentes talvez, mas você já foi ferido pela igreja. Você não merece passar por isso. Você merece ser livre, na verdade, e não ter um compromisso genuíno com Deus. Libertinagem.
uma liberdade sem responsabilidade. Quem está entendendo a mensagem? Mas algo tem martelado no meu coração. E eu tive que escrever isso. Faça suas escolhas, mas não culpe a Deus pelos resultados delas. Você é livre para escolher, mas não culpe a Deus por aquilo que você está escolhendo. A cultura do você merece, na maioria das vezes, 99% das vezes, não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho, sabe por quê? Enquanto o mundo te propõe uma liberdade através de prazeres, Jesus continua te chamando para o propósito dele. Sabe qual é o propósito dele? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser, olha, presta atenção nessa parte do versículo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua própria vida por minha causa, a salvará. O texto está dizendo isso claramente para nós. Se eu perco a minha vida para servir e seguir a Jesus, eu automaticamente, estou ganhando ela. Sabe quando você nega-se a si mesmo? Toma a sua cruz e segue a Jesus? Quando você abdica do teu direito de ter razão. Quando você tem todas as razões do mundo e você fala assim: eu ainda prefiro Jesus. Eu ainda prefiro tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Eu tenho razão, mas eu ainda prefiro continuar no caminho. Quando outra forma de você negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, quando você perdoa, mesmo sem aquele que te feriu merecer. Você está negando a si mesmo, está cumprindo aquilo que Jesus te disse, aquilo que Jesus te propôs para ser livre. Outra forma de você negar-se a si mesmo, você nega os seus prazeres só para agradar a Deus. Muitas vezes, você acha que nós não sentimos cansaço físico? Claro que nós sentimos. Nós pastores, não é pastor? Não é pastor Santo? Cansaço físico também vem para nós. Mas nós ainda continuamos, por quê? Porque nós entendemos a mensagem do Evangelho. E da mesma forma que nós entendemos, eu quero que você entenda. Servir a Deus, buscar a Deus em oração, nem sempre será uma tarefa fácil, mas necessária para a sua vida. Necessária para cumprir o propósito de Deus a seu respeito. Deus está te chamando, Jesus está te chamando para esse tempo de negar-se a si mesmo. Quantos voluntários muitas vezes saem do seu plantão de trabalho, trabalham na área da saúde, saem do seu plantão de trabalho e vêm direto para a igreja para estar aqui servindo vocês? Quantos? Nós temos inúmeros aqui. Estou vendo alguns hoje. Você acha que é fácil? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O que você está fazendo? Sabe quando você nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus? Quando você continua servindo a Deus, mesmo estando cansado, triste e desanimado, mas você sabe quem te fortalece é o Senhor. Isso sim é se negar a si mesmo. É negar os seus prazeres, aquilo que muitas vezes te dá prazer no seu dia a dia, e você precisa deixar de lado para fazer um pouquinho a mais para o Senhor. Ou até mesmo aquilo que foi prazer para você um dia e talvez ainda seja, e você fala assim: hoje eu sou um servo de Jesus e eu preciso rejeitar isso para agradar o meu Pai. Quem se lembra da primeira mensagem que nós ministramos aqui? A pergunta que eu fiz aqui, que
ficou latente para todos nós, gritou para todos nós, que você, filho amado, isso nós não temos dúvida. Mas a pergunta é, você está agradando o seu Pai? Negue-se a si mesmo, é a forma de você encontrar o seu propósito de vida. E algo que eu aprendo Satanás te oferece uma liberdade que te mantém preso, enquanto Jesus te oferece uma prisão que te mantém livre. Você está livre. Paulo disse que ele era escravo do Senhor, mas ele era livre. Sabe por quê? Porque ele estava com a sua vida focada onde interessava. A sequência de Lucas 9:25, após Jesus falar sobre negue-se a si mesmo, complementa essa liberdade em Jesus. Sabe o que diz o texto? Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo, ou destruir-se a si mesmo? Outra versão vai dizer, pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter tudo e a sua alma não ser do Senhor? E aqui, quem se lembra do Salmo 127, que nós lemos? Nada adiantará você levantar cedo, construir a sua casa, se o Senhor não for o construtor. Se você não viver uma vida de rendição aos pés dele, se você não submeter a sua vida ao propósito dele. Sabe, o apóstolo Paulo disse algo a respeito ele sabia muito bem o que era liberdade e o que era libertinagem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Todas as coisas ele podia fazer com liberdade, mas jamais com libertinagem, sem responsabilidade. Sabe por quê? Porque assim se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas antigas já se passaram, e meu amigo, as coisas já se fizeram novas, todas as coisas na sua vida. Aquilo que te prendia no passado não pode te prender mais. Lance aos pés de Jesus, confie na sua graça redentora. Sabe, quando você se encontrou com Cristo, muitas vezes, você não recebeu um cheque em branco para você pecar, não. Quando você se encontrou com Cristo, você se encontrou com aquele que te libertou. E você, a partir dali, é necessário você cumprir os seus princípios. Muita gente pensa, Jesus me perdoa sempre, é a super graça, a hipergraça. E eu já disse aqui umas 2, 3 vezes, sabe para quem? Para quem que é merecedor da hipergraça? Para aquele que é hiperobediente. A pessoa que segue a sua palavra, segue a palavra do Senhor. Para esse a hipergraça está válida. Mas para você, para mim, muitas vezes não estamos de acordo com o plano do Senhor. Muitas pessoas vivem assim. A graça, ela é válida. Continua válida. Mas é nossa responsabilidade se atentar aonde nós estamos errando e falhando. Dar um passo atrás e voltar para o caminho. Estarmos no caminho. Sabe? Jesus te perdoou, sim, Ele te perdoou um dia. Ele te resgatou, sim, Ele te resgatou, sim, um dia. Assim como diz em Colossenses 2,14, que diz que o escrito de dívida que havia em nosso nome foi anulado. Mas ao ser uma nova criatura, você se tornou testemunha de Cristo, do que Deus fez na sua vida, e você não pode viver de qualquer jeito mais, meu querido. Você não pode viver de qualquer jeito mais. O mundo está aguardando o seu posicionamento, igreja, o seu testemunho. As pessoas estão esperando ver a diferença de Jesus na sua vida. Não para impressionar elas, não, mas para levar a transformação por onde você passar. Você quer ouvir uma coisa? Isso é viver o extraordinário. Pessoas sendo transformadas no meio do seu caminho, por conta do seu testemunho de vida.
por conta da sua vida. Isso é viver o extraordinário. Assim como diz em Romanos capítulo 8, versículo 19. Olha o que diz esse texto, igreja. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Sabe quem que é a criatura? O mundo à sua volta está esperando a sua manifestação de filho, a sua manifestação de servo, a sua manifestação de discípulo de Cristo. O mundo está esperando ver em você aquilo que eles não veem lá fora. Billy Graham disse certa vez: para muitas pessoas, a maneira que os cristãos vivem será a única Bíblia que eles lerão um dia. Vou repetir para você gravar isso. Para muitas pessoas, a maneira que os cristãos vivem será a única Bíblia que eles lerão um dia. Por isso, não confundam a liberdade que Cristo chamou para você para viver com libertinagem sem responsabilidade. Se fosse para mim fechar esse tema sobre liberdade e libertinagem, eu diria para você hoje que o seu propósito de vida é: viva uma vida de liberdade sem deixar se levar pela irresponsabilidade da libertinagem. Seja livre. Seja livre de fato, com responsabilidade daquilo que Jesus te chamou para ser. E o terceiro conselho que eu daria para você hoje, para viver um ano extraordinário, é: viva uma vida de aliança. Deus é um Deus de alianças. E não tem como falar de aliança sem se lembrar de uma pessoa de nossos patriarcas, sem se lembrar de Abraão. Deus chama Abraão e muda o seu nome a partir de uma aliança. Ele vivia em uma terra e Deus fala para ele: Abraão, saia do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para onde eu vou te mostrar. Sabe, e aquele homem que era estéril, sua esposa que era estéril, avançado em idade, não havia esperança para ele, até que o Senhor faz uma promessa para ele e uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3 vai nos dizer: disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o seu nome, seja tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e essa palavra que caia sobre vocês hoje, que o Senhor abençoe aqueles que te abençoarem, e amaldiçoem aqueles que amaldiçoarem vocês. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O interessante que essa aliança o interessante da aliança não é só do fato de Deus mandar ele sair de onde ele estava, mudar o seu nome, garantir que ele seria abençoado, não, ou até mesmo de fazer dele uma grande nação. Não era só isso. Deus vai além na sua aliança. Sabe o que Deus faz? A última parte do versículo que lemos, versículo 3, a parte B: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma aliança para a eternidade. E a partir de uma aliança feita com Abraão, eu e você podemos desfrutar de algo chamado graça, liberdade e salvação. A partir dessa aliança, e assim Deus se cumpre a promessa na vida de Abraão. Sabe onde? Até hoje, na minha família e na sua família. Todos nós podemos ser benditos por uma aliança. Uma única aliança.
A palavra de Deus diz que quando Deus se referia a Abraão, sabe o que ele falava? Lembrei de Abraão, meu amigo. Quem gostaria de ser lembrado por Deus dessa forma hoje? Meu amigo, Geraldo, meu amigo, Pedro, meu amigo, Everton, meu amigo, Kátia, meu amigo. Sabe, a lembrança de Deus era viva, a amizade e a aliança que ele tinha com Abraão. E a partir dali, nós podemos desfrutar dessa aliança. Como, pastor? Por Jesus. Através de Jesus. E se nós perguntássemos para Abraão, o que significou essa aliança para ele? Sabe o que ele responderia? Eu acredito. Quero encontrar com ele no céu um dia. Talvez ele fale isso para nós. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Talvez Abraão respondesse isso para nós, sabendo que toda a sua vida, os planos de Deus para a vida dele não foram frustrados. E ele pôde confiar no Senhor. Talvez ele ainda diria para mim e para você: valeu a pena. Valeu a pena ser fiel até o fim, mesmo quando eu não tinha esperança de ter um filho. Valeu a pena deixar tudo só por uma palavra. E quantos de nós temos só uma palavra? Mas não é só uma palavra, é uma semente. Se você plantar ela em uma boa terra, ela irá frutificar. Ela irá germinar, crescer e frutificar. Valeu a pena obedecer, mesmo que eu não estava entendendo. Sair do meio dos meus parentes e ir para uma terra distante. Valeu a pena porque a partir dessa aliança, todas as famílias puderam ser livres na terra. Sabe o que eu aprendo? Deus continua chamando o seu povo para fazer alianças. Hoje é um dia oportuno para você fazer aliança com Deus. Uma aliança de deixar o pecado, ser livre para sempre. Uma aliança de deixar as mágoas do passado, ser livre para sempre. Uma aliança de ser fiel a Deus, honrar a Deus em todas as áreas da sua vida. Na sua família, na igreja servindo a Deus, nos seus dízimos, nas suas ofertas, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, onde você for. Fazer uma aliança de transformação. Uma aliança para que o Senhor venha transformar o seu modo de viver hoje. Uma aliança para começar um ano diferente, honrando a Deus em tudo. Mudar o curso da sua história. Mas isso só é possível a partir do quê? De uma decisão. Decisão em ouvir uma palavra como essa. E entender que seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir. Quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Por quê? Porque a renúncia, muitas vezes, terá que ser maior do que suas emoções.
A renúncia de seguir a Jesus. A renúncia de buscar a liberdade que Ele te prometeu. A renúncia de deixar para trás aquilo que te feriu. A renúncia de fazer as coisas diferentes a partir de hoje. Quero te chamar hoje a se colocar de pé.